E hoje, o que nós vamos falar hoje aqui, turma? Vender no Instagram todos os dias sem gastar R$ 1 com tráfego pago. Vocês acreditam que isso é possível ou não? O pessoal fica querendo vender, mas vende de que jeito? Esse é o maior problema. Aí as pessoas falam, como assim vender, né? Vender pelo Instagram. Eu quero começar já quebrando um grande dilema aqui. Por que as pessoas não vendem? Eu queria que dois ousados me falassem aqui por que as pessoas não vendem nas redes sociais. Depois de eu estudar muito esse mercado e ter feito 6 em 7 em semanas seguidas, ou seja, eu fiz R$ 100 mil por semana em 6 semanas seguidas, sozinho. Eu descobri alguns padrões que se repetem nas redes sociais. A gente não entende por que isso acontece. Eu queria trazer isso para vocês hoje nesse encontro. Primeiro, obrigado por todo mundo que está aqui comigo, o pessoal está entrando ainda. Porque vender no Instagram, para quem já vende, não é fácil. É muito papinho de guru da internet, venda todo dia, faça 50 mil, compra uma Porsche, vai morar no Tamboré 2, ou compra um apartamento em Jurerê Internacional, ou faz isso. Se tudo fosse assim, né? Se todo o mercado fosse mil maravilhas, como o pessoal diz. Só que não é. Mas existe um único padrão, e eu não vou ficar fazendo apresentações mirabolantes, ou eu quero hoje mesmo poder contribuir na vida de quem não está fazendo. Porque me frustra muito ver pessoas vendendo coisas erradas, vendendo coisa porcaria, e outras pessoas que têm tanto conhecimento, que teriam tanto a prover e ajudar na vida das pessoas, elas estão lá paradas. Por que isso acontece? Existem padrões. Mas que padrões que são esses, Felipe? São padrões que se repetem. Alguém chuta a dizer para mim por que a maioria das pessoas não consegue vender? Não? Cara, porque elas não fazem o básico ali, elas têm vergonha normalmente. A galera ali no Instagram, eles são muito tímidos. Pela nossa teoria aqui, a galera, quando a gente fala de criar um conteúdo para no marketing, eles ficam travados em começar. Aí depois que começa, vai. Exato. Que é isso, o lance de necessidade de aprovação, né? E o maior padrão que as pessoas não vendem é porque elas esquecem que elas precisam oferecer. Não são vistos, né? O que cria o bloqueio? O que eu vou vender na internet? Aí a gente fica comparando com as outras pessoas. O que eu vou vender, o que eu vou entregar? Aí é como você tivesse assim, ó, vamos lá. A gente tem uma rua sem lombada e sem sinaleira e sem semáforo. Correto? Uma grande avenida, uma freeway. Cada vez que a gente cria uma desculpa, a gente coloca uma lombada seguida de um semáforo e de uma sinaleira. Como assim? Que analogia doida é essa? Ela é simples. Porque as pessoas estão tão preocupadas no que elas vão entregar que elas esquecem de vender. E aí as pessoas ficam dizendo na internet que é tudo muito fácil. É fácil, é simples. E eles ensinam a fazer o quê? Entra no chat GPT, cria um padrão no chat GPT, oferece tudo igual, e aí você começa a receber um monte de mensagem padronizada que você já identifica que é um chat GPT.
Aí a gente tem que lembrar de quando a gente vai num restaurante. Não sei vocês, eu vou dizer por mim. Por que muitas vezes a gente volta no mesmo restaurante? É pela comida ou é pelo atendimento? Grande parte das vezes que eu volto é pelo atendimento. Não é pela. Porque você chega num. A vida é feita de fases. Tem fase que qualquer restaurante presta, porque você só quer se alimentar. Tem fases que você começa a ter gosto. Eu quero ir nesse restaurante porque ele é frutos do mar, eu gosto mais aqui, esse churrasco é melhor aqui, esse é isso aqui. E tem fases que você vai para network. Tem fase para tudo. Só o que você faz? Se você quiser fazer network hoje, eu quero fazer network com o Gui. Você chega num restaurante e a pessoa fala assim: seja bem-vindo, Felipe, que bom que o senhor retornou aqui. Já guardei a sua mesa. Quem que é o seu convidado hoje? Ah, o senhor Guilherme, que bom. Posso trazer aquele vinho que o senhor sempre gosta? Olha a forma sutil de o ego exalar. Por quê? A pessoa se sente bem por ter sido dita. Primeiro ponto é ser o nome, né? Segundo ponto é que você se tornou um diferente entre todos os iguais. E a pessoa que está sendo convidada, ela pensa, esse cara é importante, porque as pessoas chamam pelo nome, sabe o vinho que gosta, o prato, e já tem uma mesa reservada. Mas não vou falar de restaurante. Você tem uma loja predileta. Aí a pessoa liga assim, Helenir, chegou exatamente aquilo que você tinha vindo buscar. Estou mandando na sua casa. São padrões de atendimento que nos trazem uma boa experiência. Por que isso traz uma boa experiência? Personalização e humanização na hora da venda. Aonde que nasceu o social selling? Social selling não é um cruzamento entre SDR e social media. Né? Poderia ser, parece que é o filho, né? Tinha uma SDR que casou com social media, eles tiveram um filho e botaram o nome de social selling. Uma pessoa que vende num canal de relacionamento. Nada mais é do que um vendedor. Ou seja, você tem que vender. Só que para você vender na rede social, que é uma rede de atração, você precisa ser atrativo. Se você é atrativo, você vai despertar e aguçar, no outro lado, a curiosidade. Ou seja, eu não sei vocês, mas deve ter alguém ganhando muito dinheiro vendendo curso de edição de vídeo. Porque todo dia eu recebo a mesma mensagem. Que conteúdo fantástico, Felipe! É você mesmo que faz a edição dos seus vídeos? Cara, é o mesmo, ou a pessoa, ou eu até tenho que testar isso no chat GPT para ver se ele me entrega essa resposta de cara. Porque já me dá ranço. Ou a pessoa ela tenta te vender na primeira mensagem, já falando sobre vou escalar o teu negócio, eu vou. Meus amigos, se existe uma coisa que eu, Felipe, amo fazer é vender. Mas existe uma outra coisa que me dá ranço, é a pessoa que dá opinião sobre o meu negócio sem conhecer o meu negócio. Como é que você vai cuspir informação se você não sabe o que eu faço? Você não sabe o resultado que eu tenho. Como é que você vai falar que vai dobrar meu faturamento se você não tem o faturamento que eu tenho? Primeiro ponto, pessoal. Como é que a pessoa fala que vai estourar o teu Instagram se ela tem 1.000 seguidores? Uai, tu não é o social media pica? Por que não faz para você? Antes de fazer para os outros, seja o exemplo. Eu não posso falar que eu vou fazer dinheiro na internet se eu nunca fiz. Eu não posso falar que eu vou construir um prédio se eu nunca levantei uma casa.
Eu não posso falar que eu vou fazer uma cirurgia se eu não tive o tempo de estudar medicina e fazer uma especialização. Eu vou ser só clínico geral, eu não posso fazer cirurgia. Eu não posso ir para um júri se eu não tiver passado pela OAB. Então, como é que você vai falar que vai fazer se você não conhece? Esse é o grande mal da venda. Falar de resultado que você desconhece. Como que eu entendo que esse mercado tem que ser feito? Gerando resultado. Entendendo. Eu vou olhar o perfil do Guilherme. Eu vejo o resultado dele. Eu vou lá falar, Guilherme, tô vendo que você faz vendas aqui, ensina as pessoas a fazer renda através da Shopee, e eu vou escalar o teu negócio aqui e você vai explodir no Mercado Livre. Mas não tem nada falando lá do Mercado Livre. Daí a pessoa, vou escalar o teu negócio dentro da Shopee, no mercado de achadinhos, negócio de afiliados. Aí você já fez alguma vez? Você sabe como é que funciona? Ou seja, eu estou querendo vender direto, antes de entender se de fato é isso que o Guilherme quer. Por que muitas pessoas elas têm perdido o resultado na rede social? Elas tornam uma rede que está se tornando... Vocês entendem que o Instagram está indo ao caminho que era o Facebook, que era o Orkut? Está ficando chato. Porque a gente recebe mensagens o tempo inteiro de alguém querendo vender alguma coisa. Tá, mas então, se você falou que ia falar hoje sobre vendas na rede social, você está falando que é chato, é só você não ser o chato. Seja atraente. Conduza uma conversa sem script, pré-programado. Ah, mas se eu mandar tantas mensagens por dia, o meu mentor disse que dá resultado. Pede para ele mostrar os números que ele faz. Porque falar, papagaio ensinado fala. E planilha de Excel aceita tudo. Isso é lindo. Se tem duas coisas que é incrível, é papagaio e planilha de Excel. Falar até papagaio fala. E planilha de Excel aceita tudo. A pessoa fala de evento e não lota evento. A pessoa fala de isso e não faz aquilo. Não tem congruência. Felipe, mas então como é que eu faço? Eu preciso achar as pessoas. Chamado ICP, que é o indicador de cliente perfeito. Ou indicador de cara de Pix. Como assim indicador de cara de Pix? Não adianta você querer fazer venda na internet se relacionando com pessoas que não têm potencial para comprar o que você quer oferecer. E eu vejo muitas pessoas com vergonha de vender na internet, com vergonha de oferecer. Pasmem, o que eu mais tenho visto não é falta de conhecimento, não é falta de metodologia, não é falta de nada. É medo de se expor. É medo de oferecer e o que eu vou entregar. Aí você compara com o Pablo, que tem 10 mil aulas, com você que começou ontem que não gravou nada ainda. Aí você vê uma câmera e você fica assustado. Meu Deus do céu, parece um bichinho do outro planeta. Não. Na rede social e no Instagram, já foi muito fácil fazer. E olha, eu me arrependo tanto de não ter começado lá atrás. Eu trabalhei nos bastidores por muito tempo fazendo bilhão para muita gente. Eu era diretor de uma empresa que faria 1,5 bilhão por mês. Não é por ano, é por mês. E aí você pensa, por que você não começou antes? Porque eu falava que eu era apaixonado por bastidor. Que é uma maior desculpa. Ser apaixonado por quê? Ser apaixonado por transpor na vida de outra pessoa, ser apaixonado por ficar
por segundo. Você gosta de ser segundo? Ninguém gosta. Vou até ser cancelado no que eu vou falar agora aqui. Há um ano atrás, todo mundo, quando estava acima do peso, falava assim: eu amo o meu padrão. O meu padrão, eu amo ser gordinho, tá tudo massa. Aí veio o Ozempic e veio o Monjaro e ninguém mais gosta de ser gordinho. Agora todo mundo quer ser sarado. Ué, cadê as verdades que ninguém conta na internet? Você se esconde por trás de respostas. Ninguém quer ser segundo. Você só está deixando de acreditar em você mesmo. Felipe, agora vai virar um papo de coach. Não, não tem papo de coach. Eu preciso falar algumas verdades para te mostrar como fazer. Porque não adianta eu ficar aqui te enchendo de técnica, 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 e você não entender que você é uma bomba nuclear, só está desativada. Até perigoso falar de bomba nuclear para andar cair aqui o negócio, né? Vai que eles entendem que e aí uma guerra aí entre essas loucuras. Se você é uma bomba nuclear e tem 1001 possibilidade de gerar negócios, por que você não está fazendo? Felipe, mas eu estou oferecendo aquilo que eu faço. A primeira pergunta que se faria é: quando você manda mensagem para alguém, e se eu retornar no seu perfil, você se seguiria? É cruel o que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que entender. Se eu não fosse eu, olha que papo de louco, e eu recebesse uma mensagem minha, e eu fosse voltar no meu Instagram, e eu olhasse aquela maravilha, eu continuaria seguindo ou eu ignoraria essa pessoa? Você tem que ser crítico. Felipe, mas daí se eu falar que não vou me seguir, aí é que eu vou me bloquear. Não, é porque você está expondo pouco aquilo que você tem. É por isso que a tua rede social é uma merda. É porque ela ainda é rede social. Ela tem que ser rede comercial. Você quer ganhar curtida, encaminhamento, salvamento ou quer fazer dinheiro? Eu quero fazer dinheiro. Então para de postar foto que não tenha intuito de vender. Então vou virar professor. Não, você tem que ter lifestyle, mas lifestyle que leve para a venda. Por que as pessoas compram, por exemplo? Por que se torna fácil o Wendel Carvalho vender? Porque ele vende uma vida próspera através da internet. Por que ele mostra a Lamborghini dele? Porque as pessoas querem comprar sucesso. Ninguém quer comprar o derrotado. Vamos ser sinceros? E ninguém quer isso. Então, como é que eu faço, Felipe? Vamos lá. Eu vou revelar para vocês 6 passos bem simples. Vocês podem começar a colocar em prática depois da aula, que vocês quiserem. Até durante a aula, só que vocês vão perder parte dela para poder querer fazer gatilho. Primeiro ponto que você tem que fazer é o que você quer vender, que é a tua oferta. Primeira coisa de tudo. Então anotem aí. O que eu quero vender? Eu quero vender imóvel, eu quero vender um curso, eu quero ser um mentor, eu quero vender uma consultoria, eu quero vender um plano odontológico, eu quero vender um carro, eu quero vender o quê? Internet sem venda é só internet. Mas pensa comigo, por que o João Adib está na internet? Por que a CIMED é um sucesso? Por que as empresas estão investindo em infotenimento? Por que a publicidade do Super Bowl é a mais cara do mundo? Por que as empresas patrocinam eventos?
porque elas querem ser vistas. Só que você tem uma Rede Globo em tempo real, que é o teu telefone. Só que você não está valorizando aquilo que você tem. Felipe, eu preciso de muitos seguidores para vender? De verdade, não. Se você tiver 1.000 seguidores, tem 1.000 pessoas que estão te acompanhando. Mas os meus stories dá pouca visualização, dá 70. Quer ver? Guilherme, hoje você saiu de casa? Saiu? Com quantas pessoas você falou? Sem ser na internet. Com quantas pessoas você falou na internet hoje? Sem ser na internet, no físico, quantas pessoas você falou hoje? Cara, hoje eu fui na farmácia, voltei, algumas. Depois a gente foi levar Passou ali. de 20? Deve ter passado, né? Passa. Tá, então foi bom. Porque geralmente o nosso dia é cercado de, vou contar o meu dia para vocês. Hoje eu acordei, fui jogar tênis, então falei com o professor. Levei a Bela na escola, falei com a Bela. Busquei a Bela na escola, a mesma. Almocei em casa com 5. Vim para a empresa, encontrei 10. Eu não falei com mais de 30 pessoas hoje. Não falei com mais de 30 pessoas. Não falei. E os meus stories têm mais de 1.000 pessoas. Ou seja,